O Senhor te abençoe. Shalom, shalom. Paz, prosperidade, saúde, alegria no seu coração. Obrigado pela sua participação. Obrigado porque você me motiva a estarmos juntos aqui todos os dias para compartilhar do Evangelho. E lembrando que se você não me segue, já aproveita para seguir, clica aqui embaixo e vem andar com a gente aqui de segunda a sexta, das 8 horas da manhã em diante, amém? Para compartilharmos o Evangelho. Gente, aproveita e já clica aí no aviãozinho para você chamar, marca 50 amigos aí para chamar para essa live, ok? E se você não está nos nossos grupos de WhatsApp, clica aqui em cima no link da bio e entra lá para você receber mensagens exclusivas a cada dia, tá bom? E lá você pode também adquirir camisetas como essa, você pode adquirir o livro de um ano, como esse, ou você pode adquirir agora, nós lançamos o devocional apenas 180 dias, que é o mesmo conteúdo, só que ele começa em julho, para quem não começou em dezembro, em janeiro, né, e quer começar agora, então o segundo semestre é mais barato, é apenas metade, mas é o mesmo conteúdo, a gente mudou só a cor aqui dentro. Então você pode adquirir também aqui no link, ou nas plataformas da Shopee, do Mercado Livre, da Amazon ou na nossa própria loja, tá legal? E como eu disse esses dias, ontem, hoje, sexta-feira, e na segunda a gente está fazendo um ajuste na plataforma e a gente está recebendo ajuda aqui só pelo Pix. Nós não estamos recebendo nesses dias aqui pelo selinho. Você pode fazer direto pelo Pix, que está aí, Pix, na presença do Pai, né? Porque não tem o C cedilha. Pix, na presença do Pai.com.br. É esse e-mail aí. Pix, na presença do Pai ou na presença do Pai.com.br. Também vai ter um link aqui no link da bio, tem um link para você que quer cooperar com a gente fazendo um Pix. É muito bem-vindo, que o Senhor te retribua 100 vezes mais e a gente usa aqui para poder divulgar a live. Muito bem, hoje é dia 17 e o nosso tema do livro é Um Salvador Incrível. Um Salvador Incrível. Você pode escrever aí o tema do livro? Um Salvador Incrível. Um Salvador Incrível. E a nossa pensamento é: não fique ansioso por coisa alguma, entregue tudo a Ele. Tudo a Ele. O versículo é o Salmo 91, verso 15, que diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Que coisa preciosa, fantástica e maravilhosa é esse texto. Nós temos um Deus que anseia pela nossa busca, que está te esperando ser buscado por você, que não está irado, que não está nervoso querendo punir você pelos seus erros, porque toda a ira de Deus já foi derramada sobre Jesus lá na cruz e não há mais nada para ser derramado na sua vida, porque o sangue te cobre apesar dos seus erros, tudo por causa da obra da cruz. Deus se alegra conosco quando nós corremos para Ele, e a Bíblia declara que Ele promete nos responder por causa de Cristo, e Ele faz isso de uma forma inequívoca. Deus tem prazer quando você vai a Ele. Ontem nós ministramos um pouco sobre isso, né? Antes de ontem, eu acho. Vai até Ele, apenas vai para Ele, deixa Ele transbordar, abençoar, tocar o seu coração, amém? É muito importante você lembrar disso, e porque nós temos a certeza de que se nós invocarmos o Senhor, Ele vai responder, apesar das nossas falhas, por causa da obra de Cristo, é que nós oramos, é que nós buscamos, não é? Lembra que lá na cruz Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Para você ter a certeza que hoje Ele não vai desamparar você. Olha, eu recomendo muito que você medite no texto de hoje, muito rico, e vai abençoar muito a sua vida.
pode ter certeza disso, tá bom? Glória a Deus por isso. Eu quero continuar compartilhando com você agora na nossa live, né? Porque eu sempre tenho um tema aqui do livro e um tema da live para compartilhar com você. E o tema hoje é a graça flui na fraqueza. Você pode escrever aí? A graça de Deus flui na minha fraqueza. Coloca assim, a graça flui na fraqueza ou a graça de Deus flui na minha fraqueza. Como você preferir. Todo mundo escrevendo aí, a graça flui na fraqueza. A graça flui na fraqueza, ok? Se é verdade que a graça de Deus abunda nas áreas onde nós temos deficiência na nossa vida, então, o que eu deveria fazer, pastor? Eu deveria ter clareza da onde são as áreas de deficiência na minha vida. Né? Eu deveria estar claro sobre as minhas fraquezas, porque para cada fraqueza, Deus tem poder. Todos nós, geralmente, queremos mostrar só os pontos fortes. E eu não te condeno, eu compreendo. Ninguém gosta de mostrar fraqueza, né? Não queremos mostrar fraqueza para ninguém, não queremos ser colocados numa posição de fraqueza. Mas você sabe onde a graça de Deus é suficiente na sua vida? Somente na fraqueza. Somente na fraqueza. Olha aqui, vamos ler esse texto? Então, alguém pode escrever aí o versículo para mim? 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7 ao 10. Anota aí alguém. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7 ao 10. 2 Coríntios 12, verso 7 ao 10. Todo mundo anotando aí, eu vou ler. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Uau! Você pode escrever essa frase? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Todo mundo escrevendo aí. Porque, vírgula. Quando sou fraco, vírgula. Então, vírgula. É que sou forte. Escreve aí para mim. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Essa é uma declaração poderosa da palavra de Deus. Veja que o poder se mostra perfeito na fraqueza. Aqui é outra frase que cabe aí, né? O poder se mostra perfeito na fraqueza. Você pode até já emendar essas duas frases aí. O poder se mostra perfeito na fraqueza. O poder de Deus não se mostra completo na nossa força, mas na nossa fraqueza. Ou seja, se você está tentando ser forte, Deus quer te dar a sua força, então a força dele não pode se manifestar em você. Não tem jeito. Uma coisa ou outra, ou a sua força ou a força de Deus. Porque a força dele só aparece quando a fraqueza nossa está em evidência. Mas se você quer ser forte, não tem como Deus te dar força. Tá entendendo? Mas quando você admite a fraqueza, você acessa a força de Deus. A força, o poder de Deus, ele é eficaz na nossa fraqueza. Paulo disse, por exemplo, que ele tinha um problema. Ele mesmo, apóstolo, ele admite que ele tinha um problema. Mas ele é chamado de espinho na carne. Espinho na carne. E algumas pessoas dizem que era uma doença física. Eu não acredito nisso. Mas eu não acredito realmente. No entanto, a Bíblia fala disso. A Bíblia,
Por que eu falo, pastor, por que você fala, só um parênteses aqui, por que você acha que o espinho na carne de Paulo não era uma doença? Porque existe um princípio da hermenêutica. Hermenêutica é uma regra de interpretação. Existem na hermenêutica bíblica as regras de interpretação da Bíblia para que a gente não saia por aí imaginando coisas e falando o que não deve, ensinando coisa errada. Portanto, muito cuidado com gente que sai falando tudo da Bíblia e você acha que é assim, né? Outro dia mesmo alguém quis, só um parênteses, alguém falou para mim assim, então existe um princípio que é, qual dos princípios da hermenêutica, pastor? A Bíblia explica a Bíblia, ok? Bíblia explica a Bíblia. Você não pode pegar um versículo isolado e fazer doutrina. Ou você não pode pegar um versículo que não está claro e isoladamente tirar uma conclusão. Isso está errado. Não, você tem que pegar tudo que a Bíblia fala e tirar uma conclusão. A Bíblia não se contradiz. Então, por exemplo, outro dia alguém comentou que ele ouviu um teólogo aí famoso dizendo que a água em vinho que Jesus multiplicou, no original, pode ser tanto suco de uva quanto vinho. E que na cabeça dele era suco de uva, porque não fazia sentido, tarará, tarará. Beleza. Veja, aí ele falou assim, como a Bíblia não fala se era suco de uva ou vinho exatamente, aí eu tenho que tirar uma conclusão. Não, você está errado, você não pode tirar conclusão. Você tem que pegar a Bíblia com Bíblia. Essa é a regra da hermenêutica. E em outros dois pontos que a Bíblia fala, direto ou indiretamente, do vinho, está claro que não era suco de uva. Por exemplo, na ceia, lá em 1 Coríntios, a Bíblia, o apóstolo repreende os irmãos porque eles estavam ficando bêbados na ceia. Ou seja, eles não estavam tomando suco de uva, estavam tomando vinho, não é? A Bíblia diz que Jesus foi chamado de beberrão. Beberrão. Uau! Então, ninguém é chamado de beberrão tomando suco de uva. Certamente que ele tomava vinho com seus discípulos. Ah, que escândalo! Não, tudo bem, fique em paz. Eu não estou aqui fazendo apologia para ninguém beber. Para com isso. A Bíblia condena a embriaguez. Mas quem bebe não condene quem não bebe, quem não bebe não condene o que bebe. Esse é o Espírito de Cristo. Ninguém tem que beber. Mas se alguém quer beber e não quer se embriagar, também, pelo amor de Deus, gente, não precisamos ser mais maduro. Não deixe que a religião domine você. Mas vamos voltar aqui para esse mesmo princípio da hermenêutica, Bíblia explica a Bíblia, para te mostrar que o espinho na carne de Paulo não era uma doença. Por quê? Porque em outro lugar na Bíblia, porque quando Paulo fala do espinho na carne, ele fala que se preciso fosse, os irmãos até mesmo dariam os seus olhos. Então alguns achavam que ele tinha algum problema nos olhos, alguma coisa assim. Mas olha o que diz sobre espinho. Então, o texto está falando de espinho na carne. Vamos pegar um outro texto da Bíblia que fala de espinho, para a gente fazer Bíblia com Bíblia, regra da hermenêutica. Números capítulo 33, verso 55. Números 33, verso 55. A Bíblia fala: os moradores da terra, então, os que deixardes ficar, ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos. Olha só, os moradores da terra em que os deixardes ficar, ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, nas vossas costas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Então veja que a Bíblia interpreta a Bíblia, e quando Deus fala de espinho nos olhos, ele está se referindo aqui nesse texto a pessoas. Então, até mesmo o espinho na carne de Paulo também era pessoas. Um mensageiro de Satanás. Veja, a Bíblia, 2 Coríntios 12, 7, Paulo fala que esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Não era uma coisa de Satanás. Não era uma doença de Satanás, não era uma coisa, era um mensageiro. Era provavelmente, então, pessoas. Paulo disse: foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Veja, o que esse mensageiro de Satanás estava fazendo? A Bíblia relata que onde quer que Paulo fosse, em qualquer cidade que ele entrasse e pregasse o evangelho, esse mensageiro de Satanás o perseguia e tentava ali arruinar a eficácia do evangelho. Tentava bloquear as pessoas, ele tentava criar distúrbios ao redor de Paulo. E o apóstolo Paulo foi perseguido por isso, e a Bíblia fala que foi até apedrejado. E tudo isso, obviamente,
foi uma obra do inferno maligna para tentar parar o apóstolo Paulo. Então Paulo se cansou de tudo isso e orou e falou: Senhor, tira de mim esse espinho da minha carne. Paulo orou 3 vezes, diz a Bíblia, para que o Senhor fizesse algo a respeito desse espinho. E a Bíblia fala que por 3 vezes ele orou: Senhor, tira o espinho da minha carne. Mas em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, para quem estiver escrevendo aí, anotando, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, Deus responde: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja que Deus estava dizendo: a minha graça te basta. Isso significa que a sua graça está sempre presente, todo o tempo, disponível e suficiente para você. Vamos escrever? Escreve aí, todo mundo escrevendo: a graça de Deus me basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Consegue escrever aí? A graça de Deus me basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mais uma vez, a graça de Deus me basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Vai escrevendo aí. Se você não está me seguindo, clica aqui embaixo, vem andar comigo aqui de segunda a sexta às 8 horas da manhã para receber o Evangelho da Graça de Deus. Já aciona o sininho para você ser avisado cada vez que eu entrar ao vivo. E se você não está no link, não está ainda no meu grupo de WhatsApp do nosso devocional Na Presença do Pai, clica aqui no link da bio e entra lá, porque você vai receber mensagens exclusivas ali. Lá também você pode comprar, você tem o link da loja Vida na Graça para comprar as camisetas da graça, você pode adquirir o livro do devocional para 1 ano, ou o livro do devocional, nosso novo lançamento, para 180 dias apenas. É o mesmo conteúdo, só que é metade, começa dia 1º de julho e você vai pagar bem mais barato também. Lembrando que nesses últimos, ontem, hoje e segunda, a gente está fazendo um ajuste aqui na plataforma e a gente vai receber ofertas, que você dá aí, contribuições, apenas com o Pix. Não estamos recebendo selo, nem hoje, nem segunda, nem ontem. Somente Pix. E o Pix é pix@napresencadopai.com.br. É o e-mail que está aparecendo aí para você, pix@napresencadopai.com.br. Ou tem um link aqui na bio que você pode clicar e também ofertar pelo Pix ali. E a gente usa esse valor para patrocinar aqui a live e abençoar mais pessoas, tá bom? Então volta para cá. A minha graça te basta, tá sempre disponível. Olha que a Bíblia fala: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra poder aqui no grego é dinamis, que da onde vem a palavra dinamite, que indica poder de fazer milagres. Ou seja, vou traduzir o que Deus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: a minha graça é suficiente para você. E sempre que você estiver fraco, sempre que estiver sob ataque em alguma área, essa é a área em que o meu poder para operar milagres estará sobre você. É isso que Deus está te falando nesse versículo. A graça é para tudo que você precisa. Não apenas para vencer o pecado. Existe graça para você vencer o temperamento, o nervosismo, a ansiedade, a preocupação, o medo. Existe graça para lidar com dinheiro, com dívida. Existe graça para lidar com casamento, com filho, com liderança, com tudo, meu querido. Aonde abundou a fraqueza, superabundou a graça. A graça só se manifesta no demérito. Vamos escrever isso?
Escreve assim para mim. Você está acostumado a escrever onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora você vai escrever outra frase. Muito importante essa frase, você vai escrever agora. Por favor, todo mundo escrevendo. Escreve aí. Onde abundou a fraqueza, superabundou a graça. Aonde abundou a fraqueza, superabundou a graça. Somente os fracos experimentam o poder sobrenatural. Puxa vida, já tem outra frase aqui, hein? Hoje nós estamos cheios de frases. Termina de escrever essa aí, que eu acabei de falar, e já emenda essa outra frase aqui, ó. Escreve aí, todo mundo. Emenda outra frase. Somente os fracos experimentam o poder sobrenatural. Todo mundo aí, escreve para mim. Somente os fracos experimentam o poder sobrenatural. Então, se você é fraco, eu tenho uma boa notícia para você. Você é candidato ao poder de Deus. Se você é fraco, você é candidato ao poder de Deus. Quando o pastor Aloísio foi ordenado a pastor, ele tinha um problema na fala. Ele era taquilárico. Ele atropelava as palavras e ninguém entendia nada. Mas ele cantava e tocava. Então, o pastor presidente ordenou ele, não para pregar, ordenou ele para cantar. Sabia? Mas o desejo do coração dele era pregar. Mas ele tinha dificuldade para pregar. Ele foi ordenado para cantar. Era uma fraqueza dele a fala. Uau! E não foi justamente na fraqueza dele que Deus manifestou poder e fez dele um mestre na palavra? Percebe? Foi na fraqueza dele que Deus fez dele um grande pregador, um grande mestre da palavra de Deus. Você sabe, eu não tinha a mínima condição de ser pastor também. 10 anos depois de ordenado, o pastor Aloísio me contou que no dia que ele apresentou meu nome no presbitério para eu ser ordenado a pastor, a maioria esmagadora das pessoas disseram: o Naor não tem a mínima condição de ser pastor. Aprovaram talvez por insistência dele, né? Enfim, não tinha outro, vai tu mesmo, né? E é verdade, eles não estavam errados, eu não tinha mesmo. Tinha muitas situações que me impediam de ser pastor. Mas Deus me escolheu. Na minha fraqueza, eu cheguei até aqui pelo poder de Deus. Então, agora leia o que Paulo acrescenta. 2 Coríntios, capítulo 2. Eu falei 12, acho que é 2. Falei 12, né? Para trás é 2, tá? 2 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Olha o que Paulo fala. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Deixa eu só ver se está certo mesmo. Agora até eu fiquei em dúvida. Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui. Aleluia. Pronto. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Não é não. Então eu acho que eu estava certo, era lá no outro mesmo. Espera aí. Deixa eu voltar aqui, porque eu não quero dar informação errada para você. Isso mesmo. É 2 Coríntios, capítulo 12, tá certo. No 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, o apóstolo Paulo, estava errado aqui na minha anotação, o apóstolo Paulo diz: já que é assim, já que é na minha fraqueza que tem poder, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então veja, o que acontece quando você se gloria na sua fraqueza? A Bíblia diz que quando você se gloria na sua fraqueza, o poder de Cristo repousa sobre você. Uau! O verbo repousar é um termo grego usado para armar uma tenda. A Bíblia está dizendo o seguinte: quando você reconhece, eu sou fraco para ser mãe, para cuidar dos meus filhos, eu sou fraco para cuidar da minha casa, do meu marido, eu sou fraco para ganhar dinheiro, eu sou fraco para lidar com pressão, eu sou fraco para lidar com doença, eu sou fraco nas minhas emoções,
eu sou fraco para falar. Quando você admite diante de Deus, a Bíblia fala que Deus arma uma tenda de poder sobre você. Uau! Deus arma uma tenda de poder sobre você. Repousa, arma uma tenda de poder sobre você. Quando você se vangloria das suas fraquezas, o poder de Cristo arma uma tenda sobre você, acampa sobre você. Uau! Escreve aí, quando eu admito a fraqueza diante de Deus, vírgula, Deus acampa o seu poder sobre mim. Nossa, que lindo. Você pode escrever essa frase? Pode escrever? Quando eu admito a minha fraqueza diante de Deus, vírgula, Deus acampa o seu poder sobre a minha vida. Ou arma uma tenda sobre mim do seu poder. Nossa, escreve, isso aí foi forte, gente. Veja como que isso acontece na prática. Imagina que você é uma pessoa muito tímida, por natureza, e a questão é que você não precisa mais esconder isso, não precisa mais se justificar diante dos seus amigos, não precisa fingir que é outra coisa. Então você resolve agora, depois dessa live, dizer para os seus amigos que às vezes ficam pegando o seu pé. Quer saber? Você diz para eles, a minha glória reside no fato de eu ser uma pessoa tímida, porque é precisamente aí que eu vou ver o favor de Deus abundar na minha vida. Você vai ver o que vai acontecer. Nessa hora, de alguma maneira, uma santa ousadia do Espírito vai começar a possuir você, manifestar na sua vida. Então, você me pergunta, pastor, o que eu faço? Glorie-se nos seus defeitos. Glorie-se nos seus defeitos. Muitas pessoas querem esconder todos os defeitos, os deméritos. Querem mostrar apenas o melhor lado, e os seus méritos. Queremos expor apenas os nossos pontos fortes e não as nossas falhas. Mas Deus está dizendo, eu não posso fluir através dos seus méritos. Eu só posso fluir através das suas falhas. Então, querido, glorie-se nos seus defeitos. Não tenha medo de admiti-los. Não tenha medo. Você e eu somos justificados eternamente. Quem te justifica é o Senhor. Não fique preocupado com o que as pessoas vão falar. Nós não somos justificados com base nas nossas obras. Nós somos justificados pela fé, com base no que Cristo fez por nós. Ou seja, é o sangue de Jesus e não o que você faz ou deixa de fazer que te justifica. Quando alguém vier criticar sua fraqueza, os seus erros, apenas diga, pois é, eu tenho muitos, admito, mas é Cristo quem me justifica. E por isso eu estou em paz e esperando e vivendo no poder de Deus que se manifesta nessa fraqueza que você está vendo e apontando o dedo. O nosso comportamento e as nossas ações, elas não são perfeitas, não é verdade? Então, quanto às áreas que não são perfeitas, aprenda a falar sobre elas. Seja verdadeiro, seja autêntico. Admitir a debilidade, a fraqueza, a timidez, o temperamento explosivo, o medo, não vai mudar o fato de você ser justo em Cristo, porque isso não dependeu de você, isso é obra dele. Tá me entendendo? Mas vai mudar o fato de que Deus vai manifestar poder aí. Você não precisa, obviamente, não, pastor, então eu vou arrumar fraqueza. Não faça isso. Você não precisa sair por aí buscando fraqueza. Você já tem muita, acredite em mim. Apenas admita cada uma delas diante de Deus. E a graça vai manifestar o seu poder. Você não tem que sair por aí contando as suas fraquezas. Presta atenção. Você admite fraqueza diante de Deus. Ok? E se algum homem vira sua fraqueza, ok. Pois é, você viu? É isso que eu sou. Você não vai mostrar, mas você não vai negar.
Mas para Deus você vai admitir, você vai pegar todas as fraquezas que você tem, até mesmo de pecado, de pornografia, de nervosismo, de fofoca, de medo, de insegurança, timidez, incapacidade de trabalho, de ganhar dinheiro, problema de dívida. Admite as suas fraquezas diante de Deus, fala tudo para Ele e você vai ver o poder de Deus vir na sua vida. Não seja hipócrita diante de Deus, seja você mesmo. Ore com honestidade. Deus ama a oração honesta. O Senhor nunca expôs os pecadores. Deus só expôs os hipócritas. Deus não expõe pecadores. Ele expôs hipócritas porque o único pecado que ofende a Deus é tentar se passar por alguém bom, sendo que nós não somos. Deus não aceita isso. Veja que quando a mulher Ciro Fenícia estava ali clamando, tentando parecer judeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ela não foi ouvida. Mas quando ela parou e admitiu que ela não era judia, e se colocou numa posição de cachorrinho, ela recebeu um milagre, porque a hipocrisia foi deixada de lado. Enquanto ela estava lá, filho de Davi, tem compaixão de mim, ela estava falando como se fosse uma judia, mas ela não era. No momento em que ela abriu mão dessa justiça própria e falou, não sou como uma cachorrinha, eu como das migalhas. Naquele momento, o milagre aconteceu para ela. Então, querido, quero dizer algo para você. Abra a sua fraqueza em qualquer área da sua vida e você irá ver o milagre de Deus acontecer sobre você. Hoje, eu quero terminar aqui, eu não estou indo com muita distância nesses dias, porque eu quero que você rumine com calma. Eu quero que você receba porções do que eu estou falando, porque é profundo. Eu estou embasando a sua fé, estou te dando chaves muito poderosas, e eu quero que você assimile essas verdades. O poder de Deus se manifesta na sua fraqueza. E se você abrir a sua fraqueza hoje diante dele, você vai receber poder. Então eu quero que você ouça novamente, anote, tá bom? Quando eu salvar essa live, pega o link, manda para os seus amigos, para os seus grupos, abençoa a vida de pessoas. Se você não está me seguindo, segue aqui. Se você ainda quer contribuir, você pode usar o Pix aí, pix@vidanagraca, não, pix@napresencadopai.com.br. Mas o importante é que você seja abençoado e compartilhe o Evangelho. Amém? Eu quero orar por você. Pai, eu oro pelos meus irmãos, para que eles não sejam hipócritas, mas que eles possam admitir fraqueza. Para que diante do Senhor, ao admitir a fraqueza honestamente, o seu poder se manifeste, o seu poder se acampe na vida deles e eles vejam um milagre acontecer. Quebra hoje toda a opressão, toda a cadeia, todo o peso, todo o fardo sobre eles e libera graça, libera favor, libera poder para que o seu nome seja glorificado. Eu os abençoo no nome de Jesus. Amém? Querido, Deus te abençoe. Tenha um final de semana maravilhoso, cheio do poder de Deus se manifestando nas suas fraquezas, em paz, porque você é muito amado, tá bom? Domingo, se você é de Goiânia, nós temos culto às 10 da manhã e às 18 horas. E se prepare, porque vem aí a conferência de mulheres, vem aí a caminhada, né? Vamos fazer uma passeata na videira, também no final desse mês, e vamos fazer também na sequência depois um culto de celebração de 35 anos do Ministério do Pastor Aloysio. Depois a gente vai ter também nossa mega evento no Estádio Serra Dourada no dia 7 de setembro. Tudo isso para celebrar 25 anos da videira. Vai anotando, não perca nada. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus, fica na paz.